Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem o nome completo, a idade, a profissão, alguma informação assim a seu respeito. Sim, bom dia, meu nome é João de Matos, João Biase de Matos. Me criei aqui no município, era Santuânio na época, hoje é Entre Juí, né? E um prazer receber vocês aí. A gente está nesse caminho aí, lidando com o turismo desde 2001. Meu nome é Melide Medeiros de Matos. A gente já está há alguns anos nesse caminho, já temos com a idade bastante avançada, mas ainda a gente está lutando para deixar um legado para essa juventude nova, né? Para essa guriazada que ainda estão começando a vida, né? Para ver o que era a antiguidade de antigamente. E a gente está aqui ainda lutando, vamos ver quantos anos a gente vai conseguir, né? Mas tá ótimo, a gente está gostando dessa vida aí. A idade de vocês? Eu tô com 72 anos. Eu 68. Como que começa a história de vocês aqui com essa residência? Aqui nós morava pertinho daqui, nós lidava com lavoura. Daí depois eu comprei aqui essa morada. Aí lidando com lavoura e o armazém, né? E hoje não tem mais gente aqui fora, né? Tá muito pouco povo. Mas temos aí, estamos lidando. Um gadinho, com turismo. E criamos nossos filhos aqui nessa morada. Hoje estão todos colocados, estão todos trabalhando. E estamos tranquilos aí, né? Aí eu e a véia aqui. E vocês vieram para cá e abriram um armazém? Já existia o armazém. Era do Varto Calegário, que era o dono do bolicho aqui. E como que surgiu essa oportunidade de vir para cá? Se ajeitou, né? Aí ele me ofereceu o armazém e eu achei por bem de comprar, né? E daí viemos para cá. E quais as histórias que o senhor sabe sobre essa casa? Olha, eu sei muito pouco da casa, sei um tanto, mas que é uma casa muito antiga, né? Ela dá umas 2 vezes mais velha que eu. Mas eu tive aqui, como eu estava falando para vocês, eu era guri quando eu tive com meu pai aqui, era uma ferraria, né? Aqui onde eu armazei. E era o polaco Tigre, que Tigre era apelido, né? E Adão Tigre era apelido também. Eles eram do Santos. Os que trabalhavam, eram os tataranetos eram os netos do velho, né? Que era dono aqui. Não sei se tinha mais gente para trás, que era dono, né? Acredito que essa casa, uns 150 anos, não faz mais, né? Quem era? Era José dos Santos. Os dois eram José, o primeiro dono e o filho do dono era José também, José dos Santos. E depois que ficou pro polaco dos Santos, Adão, que era o apelido Adão Tigre, né? Apelido. Polaco Tigre. Antigamente tinha muito apelido. Não sei se mataram algum tigre aí ou não. Você sabe como que ela foi construída, essa casa? Não sei. Não sei como é que foi, porque é muito antiga, né? Não tem nem a data da casa aí, nunca achei essa data da casa, né? Mas quando o senhor veio para cá, alguma estrutura da casa chamou a atenção? Uma casa antiga, né? Chama atenção isso aí, né? Isso chamou a sua atenção quando foi comprar, por ter essa história?
Sim, e o boliche na época é o que resolvia tudo, né? Era um ponto muito bom na época aí. Tinha bastante gente aqui fora, né? O povo era bastante. Tinha bastante movimento. Bastante movimento. E era uma espécie de armazém, bolicho? Já era bolicho na época. Só deu continuidade. Só dei continuidade. Já faz 42 anos mais ou menos que eu moro aí. Aí do seu Adão Tigre foi para a família Calegari e depois no senhor? Não, foi pro Augusto Manené. E daí o Augusto vendeu pro Calegari. E eu comprei do Calegari. E o senhor sempre teve essa preocupação de preservar? Sim, sempre que a gente pode fazer, a gente tá fazendo, né? Medindo a força da gente. Poderia estar melhor, né? Porque existiam outros prédios, né, históricos, antigos, mas hoje eles já não existem mais, né? Não existe mais. Então esse aqui ainda está de pé para contar a história. Temos preservando ele, né? Quando nós for vivos, temos preservando. Depois não sei, né? O senhor acha que é importante preservar a história? Mas com certeza. Com certeza. Por quê? Isso aqui, para os novos, daqui uns anos, saber o que tinha para os anos atrás, né? E o senhor recebe muitos turistas aí? Agora está decavando, né? Por causa da pandemia, parou, por causa da pandemia, né? Mas está começando de novo. Como que funciona? Tem o Caminho das Missões, né? Você tem uma parceria com eles? Sim, tem uma parceria com eles. E aí vem o pessoal que faz essa trilha, né? Esse percurso, e o senhor tem uma hospedaria. Sim. No caso, assim, eles compram o pacote lá da agência, né? E daí eles só eles me passam o número de pessoa que vai cruzar, né? Aí eu já sei o que eu tenho que fazer aqui, né? Aí quando é grupo grande eu faço churrasco, o churrasco, pouso e o café da manhã, né? O senhor pode contar um pouco da história daquela outra casa? Pois é, aquela casa lá, aquilo ali, acho que foi o finado Adão que fez, quando casou, de certo, quando foi para casar, né? E daí ele morava lá, né? E aqui morava o irmão dele, o finado polaco. Moravam os dois irmãos aqui? Sim, os dois irmãos. E eles já tinham bolicho? Não, eles tinham ferraria. Nas épocas, né? Quem começou o comércio aqui? Foi o Augusto Manené. E aquela casa, o senhor acha que tem quantos anos? Olha, aquela ali eu acredito que tem uns 50, 60 anos por aí. Ela não é tão antiga, não. Ela foi construída para ser uma casa de residência. Eu acho que é capaz de ter mais de 60 anos até. E sobre as ferrarias? Entre Juiz tinha muitas ferrarias. Sim. Muitas ferrarias. Faziam ferramenta, né, de trabalho. Aqui fazia muita carreta e ferramenta, né? Quando o senhor veio aqui criança, como que o senhor se recorda aqui Eu, quando eu estive aqui com meu pai, eu me lembro que eles estavam trabalhando, o finado Adão e o polaco, trabalhando na ferraria, né? Aqui onde eu armazei, era a ferraria deles ali. Eu tinha, acho que uns 7 anos para isso. Era um pouquinho de tempo já. E eles moravam também? Sim, morava aí. Dos Santos, a família, o senhor falou? Não é Marques dos Santos, por acaso? Não, acho que Marques não tinha, acho Marques. Bom, eu quero saber um pouco sobre a história da família de vocês. Os pais, quem eram, os nomes. O meu pai era José Divino de Matos. E a minha mãe era Guilhermina Biasi de Matos. E eles eram naturais aqui?
É natural da esquina, a minha mãe era natural, na verdade, do Entre Juí. Porque a minha avó era a dona da metade do Entre Juí ali. E ela vendeu pro Lolito, que é avô da Jucri. Ali onde mora o Jim, era a morada da minha avó ali. Ela pegava na ponte lá e vinha na praça ali pro Marimbondo, mais ou menos, ali subia pro cerro, ia lá perto do Iduíno. Era tudo da minha avó ali, onde é a prefeitura ali, tudo era da minha avó. E a sua mãe era natural de Entre Juí e o seu pai? O meu pai era natural aqui mesmo, aqui de São João Batista. São João Velho, que chamam? Isso, São João Velho. E o senhor nasceu? Esquina Missões. Esquina Missões. É. E me criei ali, até 21 anos, eu me criei ali, daí depois que eu vim pro Carajá. O senhor sabe por que tem esse nome aqui, Carajá, o que significa? Carajá é terra pequena, que se diz, que era dos bugio. O Carajá quer dizer bugio. É. E hoje ainda se encontra essa espécie aqui? Tinha, mas morreu com aquela febre amarela, né? Acho que não tem mais, acho. E a gente não vê mais grito e bugio aí. O bugio até tem a música, né? O estilo de... É. Bom, e sobre os seus pais? O que mais o senhor pode nos contar? Meus pais eram de família pobre. A minha mãe, o pai dela, meu avô, o Miliano Biasi, ele morreu desastrado. Virou um 29 e morreu um 29. E ela se criou quase sem pai, né? E o meu pai também, o meu pai, os pais dele, meus avós, ele ficou com morreram, ele ficou com 2 anos. Então eu não conheci meus avós, o pai do meu pai. A mãe dele também não. Seus avós maternos o senhor conheceu? Só a minha avó, a mãe da minha mãe. Como que era o nome dela? Leontina. Sobrenome? Era Kreisch. É alemão? Alemão. Eu sou preto porque meu pai era moreno. Tem uma cruza. É uma cruza dele. E essa dona Leontina que era a proprietária lá? É a do Entre Juí, era. O senhor sabe contar como que ela chegou ali? Ali foi meu avô que comprou, não sei te contar a história bem certo, como é que ele comprou ali na época. Daí ele faleceu logo, né, que ele se desastrou, e ficou minha avó tinha os filhos homens, eram 5 filhos. E era uma rapaziada, sabe, metida carreirista, e jogador e coisa, e foram dominando a minha avó ali até que ela vendeu ali pro Lolito. Daí ela comprou uma terra aqui na esquina Missões ali que eu nasci. Tem alguma lembrança dela assim desse sangue alemão, de algum hábito que ela tinha? Tenho a lembrança dela. Ela fazia cuca, chimia, que é geralmente, né? Me lembro dela bem, como ela era e coisa, né? Não lembra dela contar essas histórias? Contava muito caos. Contava muita história. Mas ela nunca contou como ela chegou no Entre Juízes? Ué, se contou não me lembro, porque a gente era muito novo na época, né? Mas ali quando ela chegou, era mato, era campo? Era campo e mato, né? Porque a cidade era muito pequena na época, era uma vila, né? E a senhora, dona Eli? Conta um pouco pra gente da sua família. A minha família, uma família humilde, meus pais sempre viveram da agricultura também. Depois meu pai foi embora para Mato Grosso, faleceu lá. Minha mãe faleceu aqui em Santo Ângelo. Qual que era o nome deles?
Olinto da Silva Medeiros e Maria Ondina de Oliveira Medeiros. E eles eram naturais do Entre Juízes? É, daqui do Rincão dos Morais. Rincão dos Morais eu não conheço. É, interior de São Miguel. Eles tinham propriedade ali. E os seus avós, a senhora chegou a conhecer? Nenhum. Nem da parte da minha mãe, nem da parte do meu pai. A senhora não sabe como a sua família chegou aqui? Não, E trabalharam a vida toda com a agricultura? toda a vida com a agricultura. A senhora pode contar um pouco de como que era o trabalho no campo? Ah, naquela época era só no braçal, né? Que todo o tempo que eles trabalharam era com punta de boi, com cavalo, com aradinho, na enxada. Não é que nem hoje, né? Porque nossa propriedade lá era muita pedra, né? Daí era só tocado com lavrado com boi e plantado a maquinazinha de mão. O tempo que ele plantava e enxada, né? Hoje tá bem mais fácil, né? Já evoluiu bastante, mas no meu tempo não. Era tudo no braçal mesmo. E essa família era grande? Nós éramos entre 9 irmãos. Todo mundo se criou na agricultura. E desde criança ajudava Sempre. os pais? Eu desde 8 anos, né? Meus irmãos, todo mundo trabalhando, né? E a vida era difícil de primeiro, né? Tu tinha que colher o fruto que tu comia dos próprios trabalhos que tu mantinha, né? Era vaca de leite que a gente tinha, criação de abelha, daí porcos, daí a gente criava chiqueirão de porco. E naquela época a carne de gado era uma dificuldade pra gente, né? Então só se algum vizinho carneava, algum fim de semana para tu comprar um pedaço, né? Então a gente criava bastante porco, galinha. Não tinha luz, não tinha geladeira. Era o tempo das lâmpadas de querosene. Daí lavar roupa a gente lavava no rio. O tempo das bombachas de 8 metros, era desse tamanho as pernas. O brim diamantino que a gente molhava ficava dessa altura na pedra, né? Meu pai era um senhor bem altão, quase 2 metros de altura, né? Ele usava umas bombachas bem largona, no tempo do brim diamantino. Daí a gente tinha que lavar no rio. Tu molhava, largava em cima da pedra, o tempo que tu lavava com as barras de sabão, porque não tinha rinço, não tinha outras coisas pra gente usar, que nem hoje, né? Tem a máquina, tem tudo. O tempo da dificuldade mesmo pra gente viver, né? Então a gente se criou no trabalho com dificuldade, né? Cada dia que tu trabalhava para ganhar o pão, né? De família humilde, mas sempre lutando, né? E a roupa daquela época, bom, até hoje o seu João é a bombacha. É a bombacha, ele sim, mas tem poucos que usam, Se eu botar né? a cara, você vê aqui. Mas meu pai foi tradicional a vida inteira também, né? E naquele tempo usava as bombachas bem grandona, né? Era quase maior do que a pessoa, né? E era na lavoura, era por dia a dia, sempre, né? Hoje, o pessoal já, poucos que conhecem a tal de bombacha, né? Dessa juventude, ninguém usa mais, né? Bombacha larga. Né? E como que era pra fazer a bombacha? Ah, tinha costureira que fazia, né? Sempre teve, até do tempo que tocava aquelas maquinazinhas de mão, que tocava com a mão ela para costurar, né? Minha tia, que era irmã do meu pai, ela costurava, fazia as bombachas e tocava naquelas maquinazinhas, tocava à mão ainda. Hoje não existe mais, né? Alguma outra máquina que ainda possa existir, mas ninguém faz mais manual. Ninguém faz esse tipo de coisa, né? O que mais que a senhora se lembra, assim, dessa parte de como que eram as roupas? As roupas da gente também, a gente também não comprava pronta, né? Mandava fazer os vestidos. Mas naquela época era vestido, né? Hoje usa calça, usa mais uma blusa, mas naquela época já não era. Mais que a gente usava profissional, o homem era bombacha e nós era vestido, né? Daí a gente também mandava as costureiras que fazia, né?
Tinha algum tecido que gostava? Sim, meu pai era um que vendia tecido. Ele pegava as peças de tecido. A gente morava na agricultura e daí pegava, tinha aranha, botava na aranha e saía vender de casa em casa. Pedia os metros de tecido para fabricar roupa, né? E muitos vinham lá em casa comprar, né? Naquele tempo a gente dificilmente comprava uma peça de roupa pronta, né? Mas era tecido, pagava para fazer, né? Seu pai tinha comércio? É, de tecido, né? Só de tecido? Só de tecido. Era o telemascate na época. Na época chamava de mascate, não era como diz uma loja, mas não era boliche também. Era um mascate. A senhora pode explicar o que seria o mascate para as pessoas que não O sabem? mascate que tu sair de casa em casa, levar aquela tecido para vender, levar a linha, levar a agulha. Esse era o mascate, né? Daí tu vendia de metro os tecidos para as roupas que as pessoas compravam, né? Mas tu sempre comprava as peças inteiras de tecido, né? O mascate era o vendedor ambulante. É isso aí. Mas o seu pai só vendia tecido. Só tecido, né? Aí ele dava com a lavoura, né? A gente plantava de tudo pra gente ter alimentação, né? Para vender sobrava muito pouco, mas a gente se mantinha dali, né? Aí tinha as vacas de leite, tinha as abelhas, tinha a criação de porco. A gente plantava de tudo, né? Mandiocal, a verdura, comida, tudo, né? E na sua família, seu João, também era agricultura? Agricultura. É. E o senhor desde pequeno também? Meu pai morou ali na esquina Missões, 21 anos de agregado ali. Trabalhava tudo a meia, sabe? Esquecemos o patrão. E o que plantavam? Nós plantava, no começo era milho e feijão preto, né? Porque não existia soja, né? E alfafa. Nós vendíamos muita alfafa ali. Cheguemos a vender 2 caminhões de alfafa por mês ali. Entre nós ali, e o patrão. Nós vendia para esses craiques do Entre Juí, para os folhetos de São Luís. Os craiques compraram 2 caminhões novos. O Guilherme ainda tinha até agora há pouco um cara chato, que eles compraram 0 e buscaram alfafa lá em casa. E um Ford vermelho também que eles tinham, novo, compraram 0. Enchi os 2 caminhões e largava para a fronteira, véio, entregar lá. E entre Juí também tinha muita alfafa nessa época. Tinha, a maioria plantava alfafa. Porque aquele tempo ninguém plantava terra de campo, né? Era só terra de mato. Então derrubava o mato, destocava e plantava alfafa. É uma terra forte, né? Não tinha adubo, ninguém botava adubo. Então tinha que plantar em terra de mato que era forte. Produzia muito bem. Mas dava um servição, né? Arrancar toco, juntar pedra. E não era fácil. O que é alfafa para quem não sabe? A alfafa é uma ração, né? Para dar para os animais, né? Uma ração seca, no caso, né? Hoje em dia é meio difícil de... é meio que uma grama, né? A alfafa tem aqui em São Luís e em Roque Gonzalo, por ali, tem gente que planta ainda alfafa para vender, né? Venda imprensada. Mas naquela época era mais rentável que outras... Naquela época vendia muito mais. Era mais plantação, né? Porque hoje tem aveia, tem azevém, que eles fazem o feno, né? E aquele tempo não, aquele tempo era só alfafa, né? E na sua casa, lá, como é que era? Tinha também... plantavam para comer, criação de animais? O milho, por exemplo, a gente colhia mais
nem vendia muito milho, mas era para tratar os animais, né? Porco, vaca, cavalo, galinha. Até vendia muito pouco milho, mas era para trato, né? E animais? Era vaca, porco, galinha. E o senhor tinha uma família grande? Eu tinha 2 irmãs e um irmão de criação, cara. Minha mãe pegou um guri para criar. Mas era 4 no caso. Naquela época tinha bastante isso, né? Esses filhos de criação que chamavam. Sim. Naquela época tinha muito agregado nessas fazendas grandes. Aí, porque campo ninguém plantava, né? Era só mato. Então, mais era mato e banhado, né? A terra não tinha muito valor. O campo era só para gado, né? E não fazia pastagem, morria muito gado no inverno, não tinha boia, né? A geada mata a grama, mata, né? E o senhor até hoje tem um gado? Eu lido com um gadinho aí, eu engordo, eu não crio, eu só engordo. Eu compro, né? Compro o terneiro e... Para o seu próprio consumo? Não, eu vendo também, vendo gordo. Amanhã o senhor vai fazer uma carneança? Amanhã eu vou carnear uma novilha, um porco. Como é que é um dia de fazer? Isso dá um dia bem puxado, um dia e pouco. Porque a gente faz salame também, né, linguiça. Até a gente carneia muito ligeiro, porque tem gente que leva 2, 3 dias para carnear um porco, né, e fazer banho e coisa. Num dia nós fizemos tudo isso aí. Só fica o salame para encher no outro dia, né. Você pode explicar mais detalhadamente como é que funciona? A carneada? A gente tira os pedaços do porco, daí depois as partes que vai fazer linguiça a gente pica, né, na máquina. E daí pica os ossos para guardar. E o gado é a mesma coisa, daí faz das paletas, faz linguiça. As costelas a gente pica, o quarto para guardar, né. Botar no freezer. Fazer churrasco. Faz salame, torresmo. Isto, torresmo, morcia. Morcia hoje é nós que entendemos, né, que da antiguidade, dessa juventude, se a gente falar, dão risada da gente, né. Se largar para fazer, não sabe fazer isso mais, né. Isso aí é coisa antiga, fazer torresmo, fazer morcia, fazer linguiça picada a faca. Isso aí desde criança que a gente aprendeu, né, e continua ainda. Talvez meu filho, minha filha, se pedir para fazer isso hoje, ainda não vai saber, né. Essa juventude não gosta muito dessas coisas, né. Melhor comprar pronto. A gente gosta de fazer para ter aquele trabalhinho, né, aquele gosto de pegar uma coisa fresquinha, do jeito que a gente gosta de fazer, de comer, da tempero da gente, né. Como eles gostam também, quando vem na casa da gente, né? Ai, que delícia isso aqui que tu fez, mãe. Tava com saudade do teu tempero que a gente faz, não é aquele gosto que tu faz, né? Mas a gente gosta mesmo, né? A gente faz já porque por uma tradição que já vem desde criança e porque a gente gosta do tempero que a gente faz, né? Eu não sei, hoje tem muita exigência de falta de higiene, coisa. E primeiro os tropeiros viajavam em tropa, com aquelas mantas de charco debaixo dos pelegos. E eu sentado em cima, na verdade, né? Aí chegava na cesteada, desenciava o cavalo, pegava a carona, que é de couro, e pegava aquele charco, picava em cima daquela carona, e passavam água quente, fritavam bem fritinho, e fazia um carreteiro, né? E comia, e durava 120 anos. Hoje ninguém faz mais isso aí, porque é falta de higiene, não pode fazer isso e aquilo. Aí morre bem novo, não chega às vezes 70 anos, já estão morrendo, né? É complicado. Disso que não era que morriam. Então fazer
essas comidas lhe traz essa lembrança da sua infância, dos seus Sim. antepassados? Sim, desde criança, né? A gente foi criado assim. Sempre que a gente tinha uma criação que dava para carnear, né? Tu matava um porco, fazia uma linguiça picada a faca. Naquele tempo nem tinha máquina, porque a gente nem luz não tinha, né? Fazia bem temperadinha, picava na mão a faca e depois enchia, né? E Que é verdade que tu tinha aquilo para tomar no café da manhã, para trabalhar, né? A morcia é uma coisa muito gostosa, se souber fazer bem temperadinho, né? tem que lavar bem a tripa, né? Se não lavar bem, não fica boa a morcilha. Qual que é a diferença entre o salame, a morcilha? A linguiça é cortada a faca. E o salame é moído na máquina. É o telhado. Carne moída. Telhado. Vai lá no escritório. Assim, e o salchichão é mais fino um pouco, né? Mas tem que enrolar mais ele para deixar curtinhas as pernas, né? E a morcilha é de porco, só de porco, né? Daí é só coisa cozida que vai dentro, daí vai os miúdos do porco, né? Daí a cabeça do porco tu cozinha e moe junto. E daí tu tempera. Uns gostam que põe o sangue, outros preferem ela branca, né? Tem dois tipos de morcilha. Então é totalmente diferente da linguiça picada a faca, né? E o salame é moído na máquina. Daí a diferença de um do outro é isso aí. Assim, é aquela tubuna. E a sua mãe que lhe ensinou? Sim, desde criança que a gente tem essa tradição, né? E continua. A gente tentou ensinar para os filhos também, só que os filhos hoje é modernidade, né? Já é melhor comprar pronto, eles não vão seguir nosso exemplo que nós fazia, né? Porque a gente até hoje ainda gosta de fazer isso, né? Mas eles já não. E qual que é o segredo do seu tempero? Mas é o que a gente aprendeu e continua fazendo, né? A morcilha é manjeru, né? Sarsa, Cebolinha verde. Cebolinha verde, pimenta, sal e pimenta, alho. É os temperos, né? Faz a diferença. O salame também, o salame é alho e pimenta, é o tempero. Né? O sabor, né? Você estava falando sobre os tropeiros. Entre dias também foi um ponto de passagem, né? De tropa. Muito. De passagem, duas tropas, uma atrás da outra, sabe? Ia para 3 de Maio, tinha um matador em 3 de Maio. Aqui para Tupã. Que aqui tem o caminho das tropas. Eu não sei se tu sabe. Eu acho que nem ela que morou em São Borja, não sei se ela sabe. Sai de São Nicolau, vem a São Luís Gonzaga, São Lourenço, São Miguel, cruza aqui no Carajá e vai a Tupaceretã e Júlio de Castilho. Não cruza nem um rio, tu sabia dessa? Não cruza nem um lajado. Aqui tem lajado para toda parte aqui, ó. Sai lajado ali, sai aqui, sai ali embaixo, mais para lá, mas nenhum cruza a estrada. Então esse era o caminho das tropas, né? É por isso que diz que é o caminho das tropas, porque tudo esse monte de lugar, de nome... Isso aí dá uns quantos quilômetros de São Nicolau a Júlio Castilho, sem cruzar nenhum rio. Tem rio para toda parte, né? Mas não cruza a estrada. Por esse lugar que a gente diz que é o caminho das tropas, né? E a sua família chegou a trabalhar com as tropas? Não, meu pai não chegou a trabalhar com... O lado do meu avô, sim, do Miliano Biasi, ele lidava muito com gado, né? E os meus tios também, irmão da minha mãe, esse trabalhava com tropa. Mas pro lado do meu pai, não.
O senhor tem alguma lembrança assim Não, eu não tenho porque o meu avô morreu novo. Eu nem, acho que nem era nascido quando morreu meu avô, né? Esse pai da minha mãe, o Miliano Biasi. E os meus tios, quando eram mais novos, eles faziam esse tipo de serviço, né? Mas depois eles pararam, né, com isso aí. Aí a evolução já vai pegando, né? Hoje nem existe mais tropa, porque é tudo com caminhão, né? E como que funcionava isso? Para onde ia? O que era? Gado? Era... Ia para os matadores, né? O gado gordo, né? E as tropas, tinha tropa também de gado liviano que, por exemplo, um fazendeiro comprava do outro, aí levava de a pé, né? Nada embarcado, naquele tempo não tinha caminhão, né? Era por terra. Aí daqui a pouco dava 5, 10, 15, 20 dias, uma tropeada, né? E o pessoal que trabalhava com isso eram os tropeiros. Os tropeiros. Tinha os caras que empreitavam para fazer as tropeadas, né? Aí empreitavam com o capataz e o capataz pegava os peão, né? Peão de tropa. Alguma história de alguma tropeada que o senhor saiba? Bom, isso aí, alguma coisa a gente sabe, eu não tenho na ideia na hora, sabe? Aqui na esquina Missões, ali para cada esquina Missões, ali morreu um tropeiro ali, um raio. Eu indo com a tropa, dia de chuva, né? Ele ia na beira da cerca e ele tinha uma faca prateada na cintura, quem sabe foi aquele que puxou o raio, né? É muito perigoso, né? E aí ele morreu? Morreu. Para cada esquina Missões ali. Eu morava lá naquela época, era piá naquela época. E os tropeiros, eles tinham esse estilo mais gaúcho de andar chapéu? Ah, com certeza, com certeza. Bem gaúcho até, né? Ponche, espora grande, chapéu grande, tirador. Bem pilchado, né? Era o traje do gaúcho, né? Hoje tu vai nos rodeios, eu lacei muito em rodeio. Era 2 pelegão preto que eu laçava, espora grande, o chapéu grande. Hoje essa gurizada vão lá, eles laçam até com roupa de motoqueiro quando tá chovendo. Primeiro não, tem que ser com ponche, né? Levar ponche no rodeio para cobrir os pelegos, para não molhar. Hoje tá tudo diferente, a bombacha é igual a uma carça. Bombachinha estreita, que nem é. Tem rodeio que não aceitam, né? Lá em Santiago, por exemplo, se tu ir com uma bombachinha estreita, tu não laça. Se tu ir com esse pelego vermelho aqui no rodeio, não é aceito. Tem que ser o pelego preto ou branco. O troço muda, né? O senhor estava falando antes do arroz de carreteiro, também é uma herança dos tropeiros. Sim. É o que usavam muito, né? E o churrasco, né? E entre Juiz ficava nessa passagem. Sim, nessa passagem. As tropas passavam ali, né? Ali em Santo Ângelo tinha a Rua das Tropas. A rua certa de cruzar as tropas, né? Hoje é tudo cidade ali, mas era ali na Vila Branca. Eu me lembro que entrava ali e atravessava a cidade ali. Antes da Getúlio. Ali era a Rua das Tropas nas épocas. Que não podia cruzar no centro, né? Porque naquele tempo tinha gado brabo. Hoje não tem, porque tem ainda, mas não é gado arçado como era de primeiro, que hoje a pastagem amansa muito o animal, né? 8 litros até 10 pé. Claro que tem boi que atropela também, tem vaca que atropela, mas é difícil, né? Mas naquela época, qualquer bicho de campo aí vinha para fumaça. O gado alçado que dizem é o um gado criado. Aquele tempo não tinha pastagem, né? Selvagem, dava lá um salzinho de vez em quando, né? Porque nem sal não dava muito, né? Então o gado fica arisco, o gado fica brabo, vai lidar, o gado atropela, né? O gado é bagual, né?
Eu cheguei a ajudar esses manené, no tempo que isso aqui tudo era campo. Quando veio a primeira vacina da aftosa, eu ajudava os manené em lida de gado aqui. É gado bagual, gado que tu laçava uma reis aí, ela vinha pra fumaça. Atropelava mesmo, né? Era difícil um que não atropelasse, né? Hoje não, hoje tá tudo diferente. Hoje tropei até de moto. E fazia um charque aqui? Ah, fazia. Aqui tinha o Loí, ele fazia um charque muito bom. Dava gosto de comer o charque dele ali. Charque assado, já comeu? É muito bom. Ele fazia o charque da costela. A manta da costela, sabe? Charque assado, como que é? É assado igual churrasco, igual a carne. Só que ele é charque, né? Ele é secado, né? Mas é um charque gordo, entendeu? Uma carne defumada, daí tu põe ele de molho para tirar um tanto daquele sal e daí tu espeta e assa, que nem um churrasco. Daí ele tem outro sabor, né? Se não ficava salgado, porque Não, tem que pôr de molho, né, para tirar aquele sal. Daí ele amacia também, daí tu põe ele para assar. E o Loí tinha uma caixa com a telinha fina para secar o charque para a varejenta não entrar, entendeu? Para não botar vareja no charque. Daí não fica tão seco também, que nem tu secar no sol, ele torra, né? Daí tu seca ele na sombra, ele também fica macio. E por dentro ele fica normal, que nem um churrasco para tu assar. Fica um sabor diferente, mas é gostoso. A gente estava comentando antes sobre a venda velha. O senhor pode comentar um pouco? Porque também foi um ponto importante para os tropeiros, né? Aqui o Venda Velha, a minha avó carreteou muito também. Era viúva, mas ela carreteava junto com os filhos dela, sabe? Ele tempo levava o sal para Santiago, de carreta. Então ali era um ponto de pousada, né? Ali eu conheci, ali tinha a Talisanzala, sabe? Onde prendia os escravos. Eu ia lá no meio do potreiro, aquele bico da casa, assim. A Talisanzala que falava, né? Aquilo ali foi uma pena desmanchar aquilo ali. É muita história. É. E o senhor lembra da sua avó contando isso? Sim. Das carreteadas? A minha avó contava muito caos. Até uma vez nós levamos um susto, nós estávamos de caseiro com ela. Eu e minhas irmãs, nós era pequeno. Eu era mais novo mesmo. E o meu pai não estava, nem minha mãe estava para Santo Ângelo. Aquele tempo ia da carroça, né? E nós gostávamos de escutar causos dela. E ela contando aqueles causos antigos e coisas. E nós tínhamos uns cavalos no sorto, no parapeito, assim para fora. Assim, Aí tinha uns bornal que nós dava milho para os cavalos no palanque, assim, de pendurar o bornal. E ela contando aqueles casos antigos, sabe? E que tem gente que fala em avisagem. A única coisa que eu vi foi essa, que dá para pensar que era uma avisagem. E ela contando aqueles casos e deu de casa por lá de fora, sabe? E nós corremos e abrimos a porta, isso era de noite, escuro. Aquele tempo era só com vela de querosene. E deu aquele de casa e nós saímos, tava aquele cara a cavalo, chapéu preto de pala de lã, pala branco, sabe? Claro. E os meus tios usavam, o tio Ludovino e o tio Valdemar usavam aqueles pala e chapéu preto, sabe? E um de nós dizia, eu tio Ludovino, eu tio Valdemar, e saímos para fora para receber eles. Era um só, a cavalo. E um dizia que era o tio Ludovino, outro dizia que era o tio Valdemar. E ele é pior do cavalo. Nós vimos quando apiou. E quando chegamos perto do cavalo, estava só o cavalo comendo milho. E nós cravemos o pé para dentro e se fomos dormir. Não esperemos a velha contar mais causa para nós. Não sei se era um avisário, o que era aquilo. E o que o senhor se lembra, assim, de alguma história que ela contava? Dessas bem antigamente? Barbaridade. Agora, na hora não vou me lembrar de tanto caos que a velha contava. Dessas carreteadas
Aquilo ali era sofrimento, né? Tu vê, já pensou em ir daqui a Santiago de carreta? Não é fácil, né? Mas eles iam porque era o ganha-pão deles. Era o né? ganha-pão, né? Para ela e para os filhos que eles tinham. Levava daqui para vender, trazia de lá para vender aqui. Né? E qual que é a diferença da carreta para uma carroça, para outro? A Carreta enorme. carreta, né? E acho que era com boi, quer dizer, que as carretas eram puxadas a boi, né? Tu vê para ir daqui com boi a Santiago. Porque a carreta ela é mais forte e é bem maior, né? Porque a carroça é pequenininha, tu consegue carregar bem pouquinha coisa, mas é para tu andar naquela época, que não tinha ônibus, tu ia de carroça para carregar as pessoas. E essa carreta que ele fala é um troço que nem um caminhão, grandão, bem forte, que tu podia carregar uma carga de sal para levar para vender. Que era isso que eles faziam. Era a condição que tinha na época, né? E depois existia o carroção também, que era maior que a carroça, né? Mas não igualava a carreta, igual não. A carreta era um meio de transporte mais forte, né? mais forte. E era 2 rodados só, carreta. Mas para transportar mais carga. Mais carga. Até pouco tempo nós tínhamos aqui no CTG que ia uma carreta que era do finado Jango Medeiro. Depois foi se acabando, ficou meio na chuva ali. Cansamos de desfilar com aquela carreta aqui, época de desfile. O senhor estava contando um pouco de histórias de lendas, né? Aqui, imagino que deva ter algumas histórias de visagem, de ouro, de lobisomem. Olha, o ouro existe, mas não é fácil, né? Não é fácil de... Aqui eu, faz 40 e poucos anos que eu moro aqui, eu nunca vi nada. Eu vi uma vez que nós estávamos jogando aqui, nós jogava muito, nós jogava baralho, jogava 9 no copo. Eu morava lá embaixo, lá na outra morada. Nós estávamos jogando aquela peça ali, aquela primeira porta ali. E nós estávamos entre os quantos, jogando 9 no copo. Então nós batia o copo e na outra peça dava o eco. E nós vimos, nós estávamos entre uns quantos, né? E era uma lua, era um dia, aquela noite. E daí nós batia o copo, batia lá. Mas daí nós começamos a ver que não era o mesmo eco do nosso copo que nós estávamos batendo. E tinha um polaco jogando com nós, o Virmar. E ele... Mas não está certo essa batida aí, não está dando o mesmo eco do nosso copo. Está batendo depois. Aí inventamos de olhar na outra peça. E o finado Vardo, que era o dono do boliche aqui, eles estavam todos dormindo, sabe? Tava nós jogando ali. Aí nós tudo usava arma naquela época, todo mundo gravava na cintura. E o polaco esse usava um 38, sabe? E daí abrimos a porta lá da outra peça, fomos olhar, não tinha nem mesa lá, não tinha nada, né? E o polaco disse, é o diabo, vamos pegar para aspa. Aí voltemos jogar de novo. Aí começou a bater uma janela para cá, aqui na frente aqui. Aquilo dava aquelas pauladas da janela, sabe? Como a janela tá aberta, né? Daí nós saímos nós tudo, paremos com o jogo lá e viemos. Rodeamos a casa aqui. Não tinha nem uma janela aberta, não tinha vento. A lua era um dia. Não sei o que era aquilo. Se era visagem, o que era. Então, tem gente que fala na visagem, acredita até que exista, né? Mas, sei lá, algum diz que é lenda, não... Mas acho que alguma coisa existe. A Lagoa da Mortandade ali. O Romualdo, que é o dono do caminho, agora ele saiu do caminho das missões. Ele contava que uns amigos dele foram lá na lagoa lá e tiraram uma foto e apareceu um negócio na foto. Que não podia aparecer aquilo ali, é um negócio lá na foto.
E ele contou na caminhada pro pessoal. Aí tinha duas moças de Porto Alegre, queriam ir lá, à meia-noite lá na lagoa. E daí eu tava assando carne para eles ali, mas era uma caminhada grande. E tinha um veião que ia junto, disse que ia junto. E eu comecei de brincadeira, sabe, eu tinha uma pampa naquela época. Eu tinha que levar eles atrás ali, porque na frente cabia só um. Digo, olha, eu levo vocês lá, digo, mas só que eu vou ficar uns 200 metros para cada lagoa, eu largo vocês vão lá. Comecei de brincadeira, né? E dali um pouco o veião, aquele desistiu, não quis ir mais. Aí as moças aquelas tinham patrolado essa estrada aqui. Ah, mas nós íamos para lá, agora acho que elas ficaram com medo, né? Nós íamos agora para lá, estrada patrolada de carroceria aí, vamos se sujar tudo. Daí não fomos. Daí dali, acho que uns 2 meses, eu acho que elas vieram de Porto Alegre. Uma delas veio com o namorado e passaram em Santo Ângelo e pegaram o Romaldo lá e passaram aqui para mim junto, à meia-noite. Aí fomos lá na lagoa. Eu fui junto. Mas não vimos nada, sabe? Andemos lá e... Daí eu pensando, digo, que tá lá de fazer uma picardia, mandar um na frente se esconder com de ponche lá e... Mas antigamente tinha muita guerra, né? Morria muita gente aí pelos matos. E ali na lagoa deu o encontro dos Maragatos e Chimango, né? Que mataram muita gente ali. É o que conto, né? É, e era uma morte bem... É, que atiraram muita gente dentro da lagoa, e arma e coisa, não sei. Ah, eu acredito. Porque a pessoa morre da forma, né, violenta. E aí o corpo dela, o espírito... Isso aí não é para qualquer um que aparece, depende se o cara pode ver, não sei lá. Não é qualquer um que enxerga isso aí. Mas que existe alguma coisa, existe, né? Não tem uma história também de que onde tem ouro aparece também algo? Parece que tem bola de fogo, eu já vi bola de fogo. Ali em São João Batista, ali. Andava caçando tatu, eu era piá naquela época. Saiu aquela bola de fogo de um pé de espinilho. E foi bem pra cima, assim, baixou naquele. E nós ia na outra coxinha, nós ia vindo. Então cruzemos lá nesse espinilho lá. Mas não vimos nada lá depois. Ali naquela fazenda ali do Lauribila, ali quando morreu a velha Juvita, ela deu pro meu cunhado. Meu cunhado era neto dela e ela deu a fazenda para ele, com 40 hectares ali. Eles moravam ali. E o outro, meu cunhado, morou junto, mais para baixo lá. Ele enxergava uma bola de fogo numa taquareira lá. E tá, ficou por isso. Depois o meu cunhado vendeu pro Nico Massariol. O Nico vendeu pro Darcy Conte, de Eugênio de Castro. E tinha um alemão que era agregado do finado Gildo Gazarim. Nós triava soja para eles lá. E ele contou para nós que as crianças dele cruzavam e viam não sei o que ali uma linha de ananás, sabe? Então a estrada cruzava dentro da morada lá, do arvoredo. E o alemão foi lá uma noite e cavocou. Eles que deram para ele o enterro e ele foi lá e cavocou, sabe? E ele contou para nós. Cavocou 1 metro mais ou menos e não achou nada. Aí deixou aquele buraco lá. Dali uns 2 dias as crianças cruzaram lá, tava o sinal do pote no barranco do buraco. Eu acho que o Darcy Contra arrancou o enterro aquele. E tratou de vender a fazenda ali e foi embora dali. Ele morreu logo depois daquilo. Diz que o cara, conforme morre, né? Sei lá se é verdade. E ele contava isso aí, que foi arrancado o enterro ali. Eu até acredito que o ouro existe, né? Mas não é fácil de arrancar. Também não é para qualquer um, né? É um aviso. É. Ali na esquina Missões, em frente à serraria ali,
Tinha o Olímpio Soares, que tinha uma casa antiga ali, que ele morava ali. Aquele velho vendia muita alfafa e feijão preto e milho para esses medeiros, a troco de patacão de ouro na época. E o velho tinha ouro. E o velho fazia micagem. Eu era piá de colégio naquela época. Ele acendia a vela no costado daqueles pau grosso, em roda das casas, lá no arvoredo. E o filho dele, o Taletacílio, depois o cara matou ele dormindo. Ele ia lá em casa jogar pife com meu pai lá. E ele contou pra nós, eu era piá naquela época, mas eu estava junto quando ele contou. Ele roubou os ouros do velho, um tanto de ouro que o velho tinha. E o velho descobriu que ele tinha roubado os ouros dele. E ele contava, ele era muito engraçado, sabe, para contar. E disse que o velho ajeitou um maneador no cabo da faca, botou atrás nas costas, e pegou um pires de doce com amendoim e chamou ele. Vem cá, meu filho, vem comer um docinho. E ele gostou da proposta e veio. E o velho pegou ele e deu-lhe uma tunda com aquele maneador, ele mesmo contando. E fez ele devolver os ouros. Ele devolveu. E esse Olímpio Soares, ele deixou enterrado esses ouros. Depois ele morreu, sabe? Aí veio morar um filho dele ali, o tal Zebal. Ele andou campeando ouro por ali, mas eu acho que ele não tirou nada, porque ele morreu pobre também. E eu acredito que ali na esquina Missões ali, se não arrancaram, ali tem. Esse velho deixou o ouro enterrado. Uma vez ele chegou no Banco do Brasil, uma mala na garupa, e ele não andava muito bem vestido assim, era bem de vida, né? E se encostou no barcão e estava grande a fila. Diz que a moça do caixa agarrou e deu uns níqueis para ele ser retirado dali. E ele pegou os níqueis e ficou ali. Isso os caras contavam muito isso aí, essa história. Aí depois que cruzou toda a fila do banco, ele agarrou e disse para a moça: vou depositar esses níqueis, agora tu deposita para mim aí na minha conta. E pegou aquela mala e começou a puxar aqueles fardos de dinheiro para ela depositar, e ela caiu de costas. E esse ouro, o que que era? Era moeda, era joia? Mas era moeda, né? E o que que contavam? Quem que tinha enterrado? Ué, mas era moeda, o que falam, né? Sim, mas o que que contavam antigamente de quem tinha enterrado? Ah, isso ninguém fica sabendo, né? Esse Cesário Antunes aqui, que é pai dos Antunes ali, do Norato, do Pedro, eles falam que o Cesário tirou 2 inteiros. Não sei se é verdade, né? É o que falam. Mas não tem a história de ser um ouro também dos jesuítas? Sim, isso ali na Rodoções de São João Batista ali, eu era piá naquela época, eu me lembro. Os caras armaram a barraca ali e cavocavam debaixo da barraca ali. Fizeram um buracão lá, campeando ouro. Não sei se acharam, né? Mas naquele tempo era tudo aberto, né? Entrava quem queria, saía quem podia, né? Hoje não, hoje já não entra mais ninguém ali, né? Entra com ordem do guarda ali, né? Mas de primeiro era tudo aberto. Ninguém dava bola para aquilo ali, nem em São Miguel, lá nas ruínas lá, né? Por isso que muita gente pegava essas pedras, trazia. Hoje é um sítio arqueológico, né? É. Um patrimônio histórico. Ninguém dava valor para aquilo ali. É um patrimônio histórico dos brasileiros, né? Uma coisa que virou de todos, né? Por isso que hoje se tem essa conscientização de preservar, Sim. Mas na época realmente... Mas demoraram muito a fazer isso aí, né? Se perdeu muita coisa. É, muita coisa. Uma pena. Seu João, e essas histórias de ouro, quem achava esse ouro, não era um ouro amaldiçoado? Os falam que, não sei, os antigos falam que o cara tinha que deixar umas moedas quando arrancava, não sei lá, e tinha que se mudar do lugar, porque senão morria, sei lá. Daqui a pouco é história também, né?
Mas alguns não tinha assim, que matava alguém que ficava cuidando? Sim, tem essa história. Um botava um bicho, outro botava uma pessoa. Outra coisa que eu queria saber também dessas histórias de antigamente, que hoje em dia quase não se conta, né? Fica mais essa coisa de lenda, mas antigamente era bastante contado. Essa coisa das bolas de fogo, não é o boitatá que falavam? Falo também do tal boitatá, né? Mas não é essa bola de fogo? Não, não. Aqui nessa terra que o meu cunhado comprou ali, de uma tuna lá em cima, uma morada muito antiga. Eu perguntei para uns quantos antigos aí, ninguém soube me dizer quem é que era o dono daquilo ali. Que tinha muitas essas pedras que nós plantava lá, sabe? Nós fizemos lavoura, tudo lá e tinha uma tuna. E depois o cara que vendeu ali pro meu cunhado, aquilo ali foi do Tavico Coimbra. O Tavico contou depois. E a primeira noite que eu vim posar na casa do meu cunhado ali, eu morava na esquina de Missões ainda. Veio 2 anãozinhos na beira da minha cama. Onde eu estava dormindo, sabe? Desse tamanho assim. Eu vi perfeitamente aqueles anãozinhos. E eles me disseram bem assim, ó, que era para mim arrancar o enterro da tuna. Estava 14 metros longe da tuna, reto quilômetro 114 da estrada de São Luís. Bem assim ela me disse. E era para mim uma sorteirona que tinha ali arrancar o enterro. Não tinha como eu ir lá convidar a moça para ir arrancar o enterro, né? E a mulher também não ia me deixar, né? E ali a estrada velha de São Luís, que ia para São Borja, eu me lembro que tinha uns marquinhos de concreto, mas não me lembro onde é que era o 114 esse. Era numerado, sabe, aqueles marcos. Hoje não existe nenhum mais daquilo ali. Acho que já foi arrancado aquilo ali, né? E ficou aquilo ali, aquela tuna. Agora o Tony era o dono ali, arrancou aquela tuna, né? O que é uma tuna? A tuna é essa espinhenta. A tuna ela dá espinha assim, né? É uma planta. É. Não conhece tuna? Como é que eu vou te explicar? Mas eu acho que eu entendi. É meio ralo. Ela dá aquela, ela é de quina, sabe, da harta e pura espinha assim no costado assim. Uma unha de gato. É. Eu gosto dessas histórias de lendas. E de lobisomem o senhor não sabe nenhuma? Tem gente que conta casos de lobisomem, né, mas diz que existe, mas hoje acho que nem existe mais, não sei lá. Diz que é uma pessoa, né? O meu tio contava que uma vez lá perto em Acorá, lá na fazenda do Carolino, lá, diz que armaram uma gaiola lá, diz que pegaram um vizinho deles lá. O cara tava pelado, tava nu, né? Não sei se é verdade, que é uma pessoa, não sei lá. Eu sou do Inhacorá. Tu é de Inhacorá? E lá contam muito história de lobisomem. Pra cá de Inhacorá, ali pra cá do Passo Fundo, sabe? Tinha a fazenda do Carolino, não sei se tu ouviu falar. Pra cá do Passo Fundo à esquerda. Era a fazenda do Carolino ali. Fazenda muito grande ali. Tanto é de Inhacorá. É Rolim, não? Sim. É. Eu conheci o Dalton Rolim. É teu parente? Sim, sim. Morava em São Borja, né? Ele faleceu não faz muito. Ele foi embora para São Borja, né? Sim, abriu uma empresa lá de arroz, né? Eu fui de carona com ele uma vez lá para Inhacorá. Ele tinha caminhão. O meu tio era muito amigo desses Rolim lá. É uma raça brasina, né? Tu vê só, olha. Eu tive no rodeio lá em Inhacorá. Antes de chegar em Inhacorá à esquerda ali. Nós acampava quinta-feira. E choveu de quinta até domingo, meio-dia.
E nós laçamos num atolador velho lá, que Deus o livre. Lá dava rodeio grande. Bom, a gente já está quase, né, encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria que vocês contassem um pouco assim, aqui onde vocês moram é próximo das ruínas, né, de São João Batista. De algumas histórias assim sobre as ruínas, se vocês conheceram quando eram crianças. Mas olha, eu não lembro muito, porque aquele tempo aí não dá muita... Até na verdade eu tenho uma irmãzinha enterrada ali aqui em São João Batista, naquelas ruínas ali. Mas eu era piá pequeno naquela época. E nos 300 anos eu fui era uma festa da inauguração ali dos 300 anos, né? E eu fui lá, a cavalo. É muito bonito lá. Era o Paulinho, o prefeito na época. E lá tem esse cemitério. Sim. É um cemitério. Não sei se ainda hoje enterram. Enterram. Eu acho que enterram sim, porque... Não sei, pai. Não sei, depois que fecharam ali, não sei como é que ficou aquilo ali. Mas eu creio que não, porque não pode cavocar nada ali, né? Até pouco tempo atrás enterravam. Eu acho que agora não sei se deixa enterrar, a não sei que faça túmulo pra cima, né? Mas o senhor se recorda assim dos seus pais ou os avós contando alguma coisa das ruínas ali de São João Batista? Não me lembro direito, não lembro direito. Fiz alguma coisa, mas não vou ter. Mas ali era mais conhecido então por ser um lugar onde enterravam os mortos. Sim. As pessoas não sabiam que era uma igreja, que tinha sido... Não sabia nada. Acho que não, sabe, até meus pais sabiam, né? Da igreja que foi queimada ali, coisa, né? E nenhum de vocês se recorda de visitar, assim, sei lá, muito tempo atrás, de ter alguma coisa diferente do que tem hoje? Não, eu quando eu estudei, a professora levava nós lá em São Miguel, na Redução de São Miguel lá, nas ruínas lá. São João Batista era pouco falado. E como que é essa história? Aqui a gente encontra algumas pedras. Quando o senhor chegou já estava aqui? Sim, já estava. Essas pedras já estavam aí. O senhor comentou também de ter outro lugar que tinham pedras? Aqui tem uns matão aqui embaixo, aqui. Dessas trabalhadas? Isso aqui até no CTG ali tem umas pedras de trabalhada. Que tinha ali no Venda Velha lá. Nas fazendas é normal. Todas as fazendas aí. Lá no Jango Medeiro tem. Aqui no Seu Gentil tinha. Ninguém dava bola. Todo mundo tinha, né? Não, e chegavam esses fazendeiros e coisa, viam as pedras lá. Né? Aquilo lá entrava quem queria, saía quem podia, né? Verdade. Mas ainda tentavam achar outra utilidade para as pedras. Eu acredito que aquelas pedras de São João Batista foi tirado esses matão aqui. Tem uns matão aqui embaixo que foi tirado muitas essas pedras de corte aí, sabe? E tu precisa ver essas da janela ali, o solar da janela e porta, tudo é de pedra maciça, né? Lá em São João Batista não tem essas pedras da onde tirar lá no caso, né? Nem lá em São Miguel. Eles puxaram de algum lugar, né? A pedra também eles faziam ferro, né? Sim. Ali em São João Batista era a fundição de ferro, né? É a pedra Itacurubi, eu acho. Eu acho que é. Takuru. Certo. Bom, vamos já encerrando.
A gente sempre, para finalizar, pergunta assim para as pessoas que a gente conversa se elas querem deixar uma mensagem final, né? Assim, já que é um vídeo que vai ficar para posteridade, que vai poder ser visto pelos seus netos, bisnetos, enfim, né? As gerações que vão vir. Tem uma mensagem assim que vocês querem deixar para finalizar? Não, nós queremos agradecer vocês da visita de vocês e dizer para vocês que tem umas ordens aí, a hora que quiser participar, chegar e visitar nós aí, não tem problema. E deixar um abraço para vocês aí, pedir desculpa de algum erro, de alguma coisa, né? E tem umas ordens aí. E a senhora, Dona Eli? Só tenho a agradecer a vocês de vir aqui, passar esse meio-dia com nós aqui, fazer uma entrevista com a gente, que pouco entende disso aí, né? A gente conversa alguma coisa, mas que fique uma lembrança boa para mais tarde, se alguém vê, vivendo esses 68 anos, trabalhando aí, gostando da vida que a gente leva aqui e desejando a todos tudo de bom, que a vida continua, né? E para a família, quer deixar uma mensagem? Para minha família, eu tenho meus filhos, tenho 2 filhos e 2 filhas, e a gente, claro que sempre um pai e uma mãe quer bem os filhos, né? Mas a gente sempre convive bem, vive bem com os filhos e sempre preocupado com eles. Estão bem na vida, mas a gente sempre se preocupa com os filhos, né? Com os netos. Então, mas a gente sempre está todo dia se ligando. Eles ligam, nós liguemos e estamos conversando e se visitando. A preocupação é dos pais, né? Sempre a gente tem, né?